Bem-vindos ao Turismo em Destaque. No episódio de hoje falarei das novas regras para a circulação de veículos turísticos na Baixa do Porto e ainda sobre o aumento da percepção de insegurança naquela cidade e também em Lisboa. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. As novas regras de circulação na Baixa do Porto e também os últimos acontecimentos que mexeram naquilo que diz respeito à segurança, naturalmente acabaram por trazer estes temas para o topo das prioridades da agenda do turismo. Não é por isso de estranhar que a maior parte das perguntas e das mensagens que me chegaram envolvessem ambas estas situações e que me foram remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, e que naturalmente agradeço. Aliás, como sempre faço, sublinho que foi justamente este o propósito da criação deste endereço, para que possa colocar as perguntas que deseja aqui ver respondidas ou os temas que gostaria de aqui ver abordados. Portanto, já sabe, não se acanhe, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, porque a sua participação é sempre muito bem-vinda. Como é do conhecimento geral, no passado dia 1 de outubro, a Câmara Municipal do Porto colocou em vigor uma nova regulamentação para a circulação dos veículos turísticos no centro da cidade, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e, em alguns casos e horas até, para minorar o verdadeiro caos em que o mesmo se tem vindo a transformar. Deve também referir-se que esta medida foi anunciada no passado dia 22 de julho e abrange todos os veículos turísticos, independentemente da sua capacidade, e entre os quais se destacam os autocarros de serviço ocasional, vulgarmente conhecidos por autocarros de turismo, e também os tuk-tuks. Assim, o acesso ao centro histórico da cidade, e temos que ter noção que estamos a falar da principal zona, ou se quisermos, do principal polo de atração turística, e onde também se situam inúmeras unidades de alojamento, particularmente hotéis, passou a estar proibido entre as 8 e as 10 da manhã e entre as 5 da tarde e as 8 da noite. Entre as 10 da manhã e as 5 da tarde é necessário solicitar uma autorização à autarquia, e entre as 8 da noite e as 8 da manhã é ainda necessário efetuar também à autarquia uma comunicação prévia do acesso àquela zona. Naturalmente que todas estas interações têm obrigatoriamente que identificar o veículo com a sua matrícula e têm que ser feitas também, pelo menos com a antecedência de 20 dias, através do portal do município ou junto do gabinete de apoio ao município. Feita esta breve introdução para fazer um enquadramento, vale a pena também ter em consideração que medidas de dissuasão e de alívio da carga de trânsito nas grandes cidades têm vindo a ser implementadas um pouco por toda a parte, apostando-se em modelos e em regras extremamente diversificados, maiormente quando se trata de centros urbanos que estejam possuidores de monumentos e de edifícios históricos, dado que o planeamento e a construção, como se sabe, nos séculos passados, não oferecia ruas e acessos com as dimensões que são necessárias aos dias de hoje. Para além disto, e a dada altura, muitos estados e muitas cidades, um pouco à semelhança daquilo que aconteceu com o alojamento local, também decidiram legalizar e cadastrar fiscal e juridicamente os veículos ditos de animação turística, como é o caso dos tuk-tuks, mas também dos jipes, dos carros clássicos, etc, etc. No nosso caso, em Portugal, esses veículos, para poderem circular e prestar o respectivo serviço, têm que ser licenciados pelo Turismo de Portugal, não tendo as autarquias qualquer possibilidade de intervirem no processo. Ora, e como qualquer pessoa creio que facilmente percebe, não é preciso aliás ser-se um grande conhecedor do turismo e das operações turísticas, é mais do que óbvio que em algumas localidades, em algumas cidades, principalmente aquelas que sejam detentoras de maiores fatores de atratividade de um qualquer destino, como acontece com Lisboa e com o Porto, esta situação mais cedo do que tarde iria causar problemas adicionais à circulação, ao trânsito e, portanto, em nada contribuindo para a qualidade de vida nestas cidades e mesmo também perturbando a desejável fruição dos seus pontos mais turísticos por parte daqueles que as visitam, já que por um lado incomodam e por vezes com consequências
de alguma gravidade a vida dos residentes e, em algumas zonas mais turísticas, levando necessariamente a protestos e, por outro lado, também gerando cargas turísticas excessivas nos pontos mais visitados, o que desmotiva e até, de algum modo, contraria as expectativas daqueles que os pretendem conhecer. Foi, aliás, justa e principalmente por estas razões que em Lisboa, no final também de julho passado, a autarquia reuniu com os empresários deste setor turístico, conjuntamente com representantes da Empresa Municipal de Estacionamento, a EML, e também da Polícia de Segurança Pública, de modo a poder preparar um regulamento que a todos sirva, processo que está em curso, isto é, que sirva à cidade, àqueles que nela residem, aos agentes económicos e, prioritariamente, aos agentes turísticos, mas também aos agentes fiscalizadores e, que lá está, também aos turistas. Ou seja, e aqui, ao contrário daquilo que esta Câmara Municipal da capital fez e continua a fazer relativamente à taxa turística, desta feita agiu bem e, portanto, a expectativa é que o regulamento que daqui resulte sirva todos estes interesses. Só que este mesmo exemplo não foi seguido pela Câmara Municipal do Porto, dado que este regulamento que entrou em vigor foi desenhado, por assim dizer, praticamente a solo pela edilidade portuense, que não se dignou em ouvir mais nenhuma parte envolvida neste processo. E quando assim é, quando para além de se ser ignorante também se é prepotente, tudo rapidamente acaba por descambar em arrogância e, obviamente, em inoperância, o que conduz à insatisfação e aos prejuízos. Presentemente, todos sabemos, aliás, o mundo inteiro sabe que a decisão de viajar é cada vez mais tomada em cima da hora e, portanto, exigir às empresas turísticas que com 20 dias de antecedência solicitem autorização de acesso ao Centro Histórico do Porto é não ter a mínima noção daquilo que é o turismo atual. Tal como pretender que no caso de uma autorização que já tenha sido concedida, o seja apenas àquele estrito veículo, não se admitindo que a mesma possa vir a ser alterada, tanto em razão de uma simples avaria, como até de uma mudança para mais ou para menos no número de participantes, que, obviamente, motive que se tenha que aumentar ou diminuir a capacidade do veículo. Isto para nem sequer referir outras impossibilidades, como sejam a de ir buscar os turistas à porta do local onde estão alojados ou fazer o percurso por eles pretendidos, que obviamente é sempre o de maior interesse turístico. E a alternativa que a Câmara Municipal do Porto oferece a estas e a muitas outras situações é uma maior utilização dos transportes públicos. Esquece é que a sua rede não tem capacidade de resposta para todo este fluxo, maioritariamente e sobretudo, claro está, às horas de ponta, para além também de não oferecer condições de segurança contra os amigos do alheio, que naturalmente esfregam as mãos de contentes com esta nova possibilidade de expansão dos seus negócios. E estes, é bom termos presentes, que ao invés das empresas turísticas não pagam imposto nem cumprem quaisquer regras. Reconhecer que se errou e corrigir o que está mal tem dignidade e revela inteligência. É aquilo que se espera que a Câmara Municipal do Porto faça a breve prazo. Ao invés de fazer ouvidos de mercador aos alertas e queixas, aos prejuízos e aos cancelamentos que se estão a verificar todos os dias, é o mesmo que usar a tática da avestruz. Só que não é colocando a cabeça na areia que se resolvem os problemas. Antes de falar sobre os últimos acontecimentos que podem ter motivado um recrudescimento da insegurança ou da percepção de insegurança em Lisboa e no Porto, eu queria começar por recordar aquilo que aqueles que me acompanham de mais perto sabem bem e que digo sempre quando abordo estas questões ligadas à segurança, é que a mesma, isto é, a segurança nunca se promove, mas antes garante-se. E garante-se com trabalho prévio, com trabalho recatado e de forma bastante eficaz. Dito isto, vale a pena começar por recordar que, de acordo com o Índice Global de Paz de 2024, como se sabe, é um relatório produzido pelo Instituto de Economia e Paz, que coloca a Europa como sendo a região mais pacífica do mundo, apesar de termos, como infelizmente todos sabemos, guerra dentro da Europa, isto é, na Ucrânia, sendo que o Médio Oriente e o Norte da África são as regiões menos pacíficas.
No que nos diz respeito, propriamente, mais diretamente, a Portugal, ocupamos o 7º lugar na lista dos países mais pacíficos, atrás da Islândia, da Irlanda, da Áustria, da Nova Zelândia, de Singapura, da Suíça e ainda à frente da Dinamarca, da Eslovénia e da Malásia, que assim completam a lista dos 10 mais seguros. Contudo, e apesar desta boa classificação, o facto é que em comparação com o ano passado nós descemos um lugar, o que vem confirmar a tendência dos últimos anos, já que até 2020 éramos clientes habituais do pódio, estávamos sempre em 3º lugar, tendo em 2021 caído para o 4º lugar e depois perdemos mais 2 posições. Para além disto, vale a pena sublinhar que todos os relatórios ligados à segurança dizem que em 2023 Portugal atingiu o índice de criminalidade mais elevado da última década. Ora, mesmo considerando que o nível médio de paz no mundo se deteriorou em 0,56% relativamente ao ano passado, o facto de estarmos nesta toada descendente deve preocupar-nos, uma vez que nunca é bom indicador e, para além disso, recuperar, como se sabe, é sempre mais difícil do que manter. Escusado é ainda dizer que Lisboa e Porto, enquanto as 2 principais cidades do país, traduzem por um lado o bom nível, ou se quisermos o bom posicionamento de Portugal, mas também por outro lado, acabam por traduzir o resvalar que se tem vindo a verificar. A corroborar aquilo que estou a dizer estão os apelos que os presidentes de ambas as autarquias têm vindo a fazer acerca tanto da pequena criminalidade como daquela mais violenta. E aqui chegados, feita esta rápida introdução, podemos, creio eu, desde já tirar 2 conclusões. A primeira é que quando são feitos estes apelos, que ainda agora estava a referir, de forma mais visível pelos próprios autarcas, é porque já tentaram outros meios e não obtiveram resultados ou não tiveram sucesso. E a segunda é que esta situação pode, a médio prazo, caso não seja contida, vir a agravar-se e impactar na vida dos nossos 2 principais centros urbanos, o que a acontecer fará naturalmente diminuir a qualidade de vida para aqueles que aí residem, mas também para os que as visitam, ou se quisermos, dito de outra forma, transformar-se tudo isto num problema. A acrescer a estas 2 primeiras conclusões que acabo de referir, temos também sido confrontados nos últimos meses com crimes mais violentos, quer em Lisboa, quer no Porto, neste último caso até acumulados com tratamentos xenófobos, para além, claro está, das caricatas fugas das prisões que temos vindo a assistir. Aliás, o episódio de Vales Judeus ajudou a dar um pouco visibilidade à degradação por que passam hoje em dia os nossos estabelecimentos prisionais. Aqui chegados, é então legítimo que nos interroguemos em que medida é que tudo isto pode prejudicar o turismo. Sendo lógico e até óbvio que toda esta situação não é de todo abonatória, pois até contraria o rótulo de país de brandos costumes, entenda-se de país pacífico, que é a ideia que se faz de nós por esse mundo fora. E por isso vale a pena determos-nos em 4 aspectos que são os que, em minha opinião, podem influenciar positiva ou negativamente a imagem e até mesmo a percepção que de nós é feita no estrangeiro, ou dito de outro modo, a maneira como os potenciais turistas olham para o destino Portugal do ponto de vista da segurança que oferece ou que pode proporcionar. E assim temos, desde logo e em primeiro lugar, vale a pena sublinhar que aquilo que é mau para os residentes é igualmente mau para os turistas e vice-versa. Portanto, estamos claramente a falar de qualidade de vida para quem cá vive, mas igualmente de condições aprazíveis para aqueles que nos visitam. O segundo aspecto que aqui queria sublinhar é que devemos ter presente que hoje em dia a circulação, ou se quisermos a difusão da informação é instantânea, logo tão grave é sermos notícia em todo o mundo por ter acontecido um assassinato com arma de fogo em plena luz do dia numa zona residencial, como existir uma espécie de milícias que agridem imigrantes ou até máfias que sequestram aqueles que vêm entre nós para o nosso país em busca de melhores condições de vida para si e para as suas famílias, ou até mesmo termos relatos atrás de relatos nas redes sociais de turistas, de pessoas que vieram até nós gastar o seu dinheiro e para isso contribuir para a criação de riqueza e progresso da nossa economia e do nosso turismo, por terem sido assaltados na rua, numa fila para a entrada de um monumento ou simplesmente por terem utilizado um transporte público para uma qualquer deslocação. Em terceiro lugar, devemos também ter em conta que segurança, ou melhor dizendo, que percepção de segurança é imagem de um destino, mas também é muito
essa imagem é muito mais do que apenas estas questões ligadas à criminalidade. É que também são os fogos, também são as urgências hospitalares encerradas, também é a forma com que recebemos e tratamos logo à chegada aos aeroportos aqueles que nos visitam ou acolhemos e integramos aqueles que consentimos que para cá venham viver. E estes 3 pontos levam-me ao quarto e último, é que os nossos concorrentes estão atentos a tudo isto e, claro está, não hesitam em empolar e até mesmo em distorcer qualquer situação menos normal ou até qualquer eventual fatalidade que nos suceda, pois este é o estado em que se encontra a luta feroz pela conquista dos fluxos turísticos internacionais. Portanto, e sendo Lisboa e o Porto 2 polos de atração e de concentração de turistas, felizmente ao longo de todo o ano, tudo o que se lá passa acaba por ter eco internacional e por isso deve preocupar o turismo. Mas assumir esta preocupação é uma responsabilidade da qual o turismo não se deve nem se pode eximir. Pelo contrário, ela deve servir de motivação para uma maior intervenção e participação na busca de soluções e práticas que estanquem o momento de ligeira descida em que nos encontramos, mas inquestionavelmente também em sublinhar, em expressar e, sobretudo, em garantir com recato que o destino Portugal continua a ser intuído como acolhedor, aprazível e detentor de uma inigualável hospitalidade a todos os níveis. Porque se assim não for e se assim não se fizer, é o mesmo que querer ignorar o problema, tal como faz a avestruz, colocando a cabeça na areia. Fica novo encontro marcado para a semana. Até lá, saúde, paz. Recordo que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programaTurismoEmDestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.